Hello! Estamos ao vivo mais uma vez, Terçou, Brasil! Estamos aqui para mais uma live hoje neste perfil, falando também de protagonismo. E o tema do dia é muito bom! E vai ser tratado de um jeito irreverente e diferente, certo? Que é mãe também é gente. Morena chegou! Deixa eu ver como é que eu coloco ela aqui para dentro desta live. Vamos ver. Hoje coloquei nos stories uma música de Pitty que chama Desconstruindo a Amélia. Oi, gata! Oi, tudo bem? Bem-vinda, você está aqui? Agora te vejo. Me vê? Hum? Oi, Bruna, Hum. tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem por aí? Quanto tempo não nos vemos, Não né? é? Que saudade. Só falamos. Só falando. Saudades de você. Viva o WhatsApp. Que Viva. bom que veio, muito obrigada. Imagina, Que eu que fique agradeço o claro desde convite. já, o tema dessa live é Mãe também é gente. Ah, com certeza, muito, gente. Muito gente. Aqui temos mães trabalhadoras, inclusive. A minha tá ali lanchando. Bonitinho. O de Morena, a vizinha foi buscar na escola para ela estar aqui a Isso. tempo, então valorizem esse tempo. Vânia, beijo, obrigada. Hoje também é dia de voluntariado, então minha rede de apoio hoje é a amiga Aline, que vem cuidar de minha filha aqui hoje. Então, assim vamos, fazendo tudo que precisamos e queremos. É assim mesmo. Equilibrando os pratos, né, Bruna? Exatamente. Mas a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre os pratos que talvez sejam desnecessários. Pratos que podemos quebrar, jogar fora, entregar na mão de outras pessoas. Pratos não fundamentais, porque cada vez mais. Aí, ó. Minha babá do dia falando, logo chego. Aí, beijo. Cada vez mais temos muito o que fazer, então não temos mais tempo para fazer o que não seja essencial e fundamental, não é mesmo? É verdade, Bruna. E assim, eu falo, né, nesse assunto, claro que a gente, hoje a gente vai tratar aqui do que é possível, digamos, a gente administrar de uma outra forma. Mas claro que a gente tem que deixar a ressalva que a gente tem situações extremamente complicadas, complexas, que a gente vive num sistema dominado pelo patriarcado, onde as mulheres são consideradas seres sobrenaturais e só elas detêm o poder de cuidar das crianças. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Nós estamos inseridas dentro desse contexto, acho que tem muito para caminhar ainda para a gente sair disso. Esse não é um assunto leve, não é, principalmente para nós que acompanhamos no cotidiano, né? O sofrimento de muitas mulheres que caem em burnout, depressão, enfim, por conta do trabalho invisível, enfim. Então, eu quero deixar essa ressalva de nossa responsabilidade, né, Bruna, de saber que não é um assunto leve, mas a gente quer pegar aquela fatia em que, como a Bruna disse, é possível jogar o prato com o bolo dentro, fora e dizer assim, olha, qual é a parte que me cabe dessa sobrecarga materna que eu estou vivenciando? Então, assim, Exatamente. aqui hoje a gente não vai discutir, né, esse sistema patriarcal que nos insere dentro dessa polêmica, mas, né, dessa posição injusta, enfim, mas a gente vai fazer realmente aqui um bate-papo dentro das possibilidades do que a gente pode deixar para lá. Exato, e tem muita coisa que a gente pode deixar para lá, É, tá? E tem muita coisa que é mais do que deixar para lá, que é, a gente tem que dar o braço a torcer em algumas situações, que às vezes é só o nosso controle, é só a gente querer é. as coisas do nosso jeito, que está trazendo também sobrecarga. Então, já retiramos aqui, para ninguém ficar louco com a gente, os casos extremos são os casos extremos. A gente está Isso. falando aqui do alto dos nossos privilégios, onde temos possibilidades, Perfeito, ok? Sobre perfeito, isso, perfeito. tá? Então, antes de tudo, deixa eu ser educada, porque aqui é que nem visita em casa, né? Eu que estou me acostumando. Doutora Morena Silveira, minha amiga, ela é minha amiga, né, gente? Doutora Morena Silveira, doutoranda, advogada, trabalha com casos. Apresente você que é melhor. Fale quem é você, meu bem, para nós. Ai, mas você estava indo tão bem. Bom, pessoal, então, meu nome é Morena Silveira, eu sou advogada especialista em direito de família e sucessões.
Estou fazendo doutorado na UniOeste e a minha tese fala sobre, né, fala a respeito da sobrecarga materna. Então, estou estudando lá todas essas questões de patriarcado, machismo, como é que a gente veio parar nisso, né? Eu atuo em direito de família há 20 anos e foi da minha atuação em direito de família verificar tantos casais que se separam por conta disso, que eu resolvi escrever. Porque assim, Bruna, eu vejo que muitos casais, eles começam a se relacionar de uma maneira genuína, com afeto, com amor, com parceria, com companheirismo. Lá pelas tantas, isso aí se perde. O casal não consegue resgatar. E assim, muitas vezes o gatilho é a sobrecarga, que não é trabalhada da maneira adequada. E eu falei, não, gente, chega de terminar relações que iniciaram com base no afeto por conta de algo que a gente pode eventualmente trabalhar de uma forma mais construtiva mesmo, né? Pra gente. Porque eu falo, não é aquela defesa da família. Ó, não é isso, gente. Família, existem vários Absolutamente. tipos de família. Não é o papai, a mamãe e o filhinho, não é isso, tá? Minha Nós estamos família falando moderna é maravilhosa. Eu estou aqui para defender as famílias perfeito. modernas. Perfeito, perfeito. Aqui também ninguém vai ouvir falar isso, tá? Ai, tem que preservar a família a qualquer custo. Não, gente, família é uma pessoa e um cachorro, uma pessoa e um filho, uma pessoa com seu companheiro ou sua companheira, é uma família homoafetiva, heteroafetiva, do jeito que a pessoa achar melhor. Mas o que eu observei é que nas famílias em que a gente tem um pai e uma mãe, muitas vezes essa mãe se sente sobrecarregada, não consegue trabalhar essa sobrecarga e o relacionamento acaba. Então, assim, será que dá pra gente mexer? Então é por isso que eu tô lá, fazendo essa pesquisa. E ela não só trabalha com isso, pesquisa isso, como ela implementa essas coisas na casa dela. Falei que É, rapidamente saí correndo. é, Ela tem é. as coisas acontecem. Eu já vi o marido dela nas palestras dela, que ela falou uma coisa maravilhosa que eu vou deixar clara aqui já essa bomba. Aquele negócio de, sua mãe pode cuidar por causa de instinto materno. Gente, instinto materno chama horas de convivência. Perfeito, Ponto final. perfeito. Ponto Não me final. venha com isso. Ponto Parou isso aí. final. Eu Para com isso. conheço homens Até a gente conversou sobre maravilhosos que uma. cuidam muito bem de seus filhos. E um caso, inclusive, que daí eu falei, é verdade, de um conhecido meu, que daí na hora de ter os bebês, né, os filhos e tal, foi o marido que ficou em casa, Uhum, né? E daí a mulher continuou trabalhando, né? uhum. Então, um dia fiquei eu, né? Porque quando eu estava com o meu pensamento retrógrado, não nasci assim, né, gente? Estou melhorando a cada dia. Falei, nossa, vou ter que viajar, que preocupada, não sei o quê. Ele virou para mim e falou assim: você aprendeu fazendo, não foi? Vai viajar lá, essa criança para trás, que ela tem pai, vai cuidar. Isso. E Perfeito, vamos de perfeito. um homem, olha que absurdo, né? Quando a gente fala, eu aprendi e você. E eu também, gente, não tinha pego um bebê no colo até ter minha filha. Então não tem esse É, negócio. também. É tudo horas de prática e de convivência. É assim É, que a gente faz vínculo e descobre como as é. coisas funcionam. E interesse, né, Bruno? É Interesse. É interesse. fundamental. Aham. Até a gente conversou nessa palestra que você está falando, que eu trouxe dados de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, numa universidade. Tem esse estudo, depois dá até para a gente disponibilizar para o pessoal que tiver interesse. Uma universidade americana colocou durante 6 meses os pais apenas com os filhos, sem as mães no ambiente. Então, durante 6 meses, os filhos não tiveram contato com as mães. Os pais cuidaram dessas crianças tão bem ou melhor do que as mães. Agora, qual Olha, foi a chave do sucesso dessa pesquisa? Não tinha mães no ambiente. Porque se tivesse mãe no ambiente, ou a mãe ia se intrometer, ou o pai ia pedir socorro para essa mãe. Então, assim, o pulo do gato da pesquisa coloca as crianças no mesmo ambiente que os pais, só eles. E vamos ver o que que acontece. Gente, deu tudo certo. gente, é a criação do responsável, assim como foi com a gente. Isso. Né? A gente vai se tornando responsável, aprendendo a cuidar daquela criança no dia a dia. Não, não é Então, um dom natural, não. A gente desenvolve. A minha esse talvez cria seja. acabou de chegar. Hã? Minha cria Ótimo. acabou de chegar. Criança em casa, sossego total, vizinho, um Sim. beijo. Você quer entrar Então, aqui na live? Ó, ao vivo e a cores. Acho que aê, ele tá escondido aqui atrás de mim. deixa ele, tá tranquilo. É, Se quiser, ele aparece, tá apareceu. bom?
Viu? Essa é a vida real. A minha daqui a pouco É isso aparece. aí. Com certeza. Tá terminando a melancia. Então, acho que esse é o primeiro prato polêmico aqui que está dentro do nosso quadrado hoje, soltar, que é o quê? Esse controle de achar que só a gente vai fazer, que só a gente vai resolver e que só a gente tem essa capacidade e diminuir o trabalho do outro, né? Ou É. achar que o outro é incapaz. Gente, muito pelo Uhum. contrário. Se você quer uma rede de apoio e, enfim, né, os genitores, como é que queiramos chamar aqui hoje, né? Bem capacitados, a gente tem que reforçar que seja capaz. É, Não é mesmo? perfeito. É, pode falar, meu bem. Bruna, uma coisa que me chamou a atenção, eu tive uma amiga que teve neném, o neném dela acho que tinha 1 ano a menos que o meu, quando o meu nasceu. Uhum. E aí ela falou assim, ai, porque o meu marido coloca a fralda errada. E aí eu vou lá e tomo a fralda na mão dele e eu coloco. Aí eu falei pra ela assim, me explica o que é uma fralda errada. Porque fralda errada pra mim é colocar no rosto. E tem jeito certo de colocar fralda, gente. Fralda só usa de um jeito. Só que tem gente que às vezes vai colocar a tira da direita primeiro, outros da esquerda primeiro. Enfim, aí ela falou exatamente isso. Ela falou assim: não, ele não coloca na ordem que é o certo. Eu falei, criatura, ele não coloca na ordem que você acha certo. A fralda será colocada e vai cumprir o papel e a função dela. Se você pula em cima dele e arranca a fralda da mão dele, nunca mais ele vai querer colocar a fralda. Exato. Gente. Então, assim, o que, que é isso que essa soberba que a gente acha que só a gente sabe fazer as coisas? E outra, para nada, sério, deve ter uma exceção ou outra, né? Mas para todas as outras coisas, tem, tipo, pelo menos uns 10 jeitos diferentes de fazer. É, Eu lembro que quando eu estava grávida, né? Fiquei nessa noia. Falei, meu Deus, eu preciso aprender a fazer as coisas. Aí você vê que tem 1 milhão de jeitos. é, As pessoas ensinam de 1 milhão de jeitos. Aí você fica, qual é o certo? Aí quando você vai para a prática, você vê, gente, qual é a pira do banho? é, O objetivo é uma criança limpa e em segurança. Acabou. é É só isso. isso. É só Mais isso. nada. É, Se é com redinho, se não é, se é de toalha, se é no chuveiro, se é na banheira, não importa. é. Então, vamos parar de ser loucas nesse aspecto. É verdade, Bruno. E assim, nós que somos mães de filhos únicos, né? A gente não teve a oportunidade de vivenciar a segunda maternidade, paternidade, enfim, porque todo mundo fala assim, gente, o segundo filho é tão mais tranquilo que ele deveria nascer antes do primeiro. Então, principalmente para as mães e pais de primeira viagem, gente, é isso que a Bruna falou. O objetivo do banho é deixar a criança limpa. Ai, tem que passar o sabonete, assim. Gente, tira a noia, sabe? Assim, vamos viver de uma maneira. Hoje, eu queria ter o meu filho com a idade que eu tenho hoje, sabe? Para eu. A cabeça que eu tenho hoje, a idade não, porque haja coluna, né? Não temos pique para brincar o dia inteiro Não mais. temos, não temos. Mas assim, como as coisas poderiam ter sido mais leves, sabe? No cuidado com ele, na distribuição das tarefas. A gente conversa muito sobre isso em casa, né? Ah, e o que que a gente. Hoje, Bruna, aqui em casa, e assim, né? Eu tenho essa configuração familiar né, o pai do meu filho morar junto comigo e, né, e com meu filho. Então, a gente senta todo domingo para fazer a nossa agenda e fazer a distribuição das atribuições, a distribuição das Sim. atribuições, justamente para evitar essa sobrecarga. Só que a gente demorou muito tempo para fazer isso. E para filhos de pais separados, os pais também podem fazer isso. Ei, peraí, como é que nós vamos combinar a semana? Né? Isso é perfeito. E precisa. Precisa Precisa. combinar, precisa conversar, levar a agenda de todo mundo ali em consideração, não é mesmo? Porque tudo Perfeito. isso importa e faz os fluxos acontecer. E saber assim, pelo menos não sei na sua, na minha, a gente faz um planejamento, ele sempre explode, a gente rebola um pouco e vai Ah, sim. fazendo o melhor que pode. Sim. Não tem essa também de perfeição, né, gente? Check na agenda assim infinito. Aquilo ali é um esboço da semana. A gente vai vendo aí as outras coisas que vão acontecendo junto. Até porque uma dor de garganta de um filho muda todo o planejamento, né? Lasca com qualquer E planejamento. vem de surpresa, assim, né? De uma hora, uma manhã acordou tudo diferente. É. Então, esse talvez seja o segundo prato que a gente precise tratar aqui hoje, né, Morena? A flexibilidade de saber que a vida tá aí, Uhum. acontecendo.
E a gente está subjugado a ela e não o contrário. É, É um é fato, a verdade. vida acontece e a gente está aqui para fazer a melhor limonada ou caipirinha com isso. E É, não a vida e todo mundo servir a gente no que a gente quer é, que aconteça, é. né? E assim, aquilo, né, a gente não controla nada, né, Bruna? O que a gente consegue fazer Absolutamente. é uma organização mínima, como você disse, considerando a agenda de todo mundo, e não achar que a nossa agenda é mais importante do que a do outro. E ter assim o mínimo de planejamento e organização, mas ter espaços para as eventualidades, ter espaço para as concessões, ter espaço para às vezes ter que pedir mais ajuda para o pai, para a mãe, a gente não pede ajuda, né? Aquele que ajudou a procriar a criança, ele não ajuda, ele colabora, né? Mas assim, para a rede de apoio, às vezes a gente vai ter que a gente vai ter que acionar a rede de apoio. Então é isso, assim, a vida vai acontecendo, a gente não tem controle, o mínimo que a gente consegue planejar, ok, e vai ter momentos em que nosso planejamento vai por água abaixo. E tá tudo bem, não precisamos nos desesperar, precisamos reharmonizar ali as coisas da maneira mais fácil, mais, né, a possibilidade que temos no momento. Já que você tocou no assunto rede de apoio, eu acho que esse é outro lugar aí onde a gente tem que soltar um pouco as rédeas dentro cada um da sua situação. A gente está aqui falando de coisas, não da vida de vocês. Aí cada um reflita sobre a sua própria vida e condições, tá? Não vou cansar de dizer isso, porque cada um sabe de si. Não estou aqui para falar É, para ninguém. é, é. Sobre a rede de apoio. Rede de apoio também é uma ajuda que vem. Ou a gente paga, ou ela vem de graça. Mas são Nem outras sempre. pessoas. Às vezes a Sabe? gente não paga, mas ela não vem de graça. De graça nunca é, na verdade, né? Paga com alguma coisa. É, A gente às vezes quer daí, assim como é com o pai, enfim, que a rede de apoio faça tudo como a gente faz também. uhum, Ah, não vou levar na casa da avó, porque isso, porque não sei o quê. Claro, tirando excessos, foi tão legal, eu super saí desse lugar de controle, tá? Então, tô ai, que falando bom. na minha própria causa. Eu vi o quanto eu incapacitava pessoas à minha volta e queria dar conta de tudo, e isso só me trouxe uma coisa: cansaço e solidão. Parem com isso. E tem uma coisa de egoísmo nisso também. Vou falar pelo menos do meu, tá? Pra Tá. ninguém ficar bravo comigo. Que é o quê? Quanto mais pessoas diferentes a minha filha conviver, ela tem uma vida mais rica. É, Eu estou empobrecendo as experiências de vida hum, dela se eu controlar a bolha onde ela vive. sim. Então, se ela tá com os meus pais, minha mãe vai lá, vai deixar ela mais na televisão do que eu gostaria. Cara, é o dia da avó. Tá cuidando, vai me devolver insegurança? Fechou. É, É só essa regra. Então, a gente escolhe bem a nossa rede de apoio, sabendo como é cada um. E uhum, assim também, a gente, como responsável, pais e responsáveis, quem pode ou não cuidar da minha filha. uhum, Eu confio, sei lá, 3, 4 pessoas para fazer isso para mim no planeta inteiro hoje em dia. Pronto. uhum, pronto. Então, quando eu vou pedir, é para essas pessoas. Se nenhuma dessas pessoas está disponível, chama dia também. Fala, ó, hoje lascou, não vai rolar. Ou a gente faz aqui de casa, que isso é uma coisa que a gente está Aham. programando presencial há tanto tempo, né, Morena? Eu falei, vamos fazer Nossa, de casa hoje. com certeza. Uma lembrança. Vamos fazer do jeito que dá. Vamos fazer do jeito que dá. Se for fazer um parênteses, olha, hoje eu saí do trabalho às 5, eu fui pegar a criança na escola, peguei o cachorro no pé, cheguei em casa, já fiz a janta. Ah, vi passar uma maquiagem na minha cara, porque senão eu não enxerga, eu não queria estar de óculos, e aqui estou eu sem. Olha, para você ver, né? Olha a rotina. É, Claro, é. todo dia podia ser assim? Claro que não. Uhum, Hoje é assim. Amanhã eu não vou fazer nada, se Deus quiser. Equilíbrio, gente. é, Porque é exatamente esse excesso de coisas que leva a gente para um burnout, que leva a gente para uma depressão, que leva a gente a perder o sabor da vida. é. Fica só trabalho, 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 trabalho. Não, ninguém funciona assim. Nós não somos máquinas. Sim, E perfeito. já que hoje estamos aqui com a pessoa da academia, não é mesmo? Eu vou trazer um estudo que eu achei tão bonito, que eu vi esses dias na internet, que era o nível de prosperidade dos nossos filhos. Grande parte dele é medido, não é, cara, pela melhor escola, não é por nada.
pelo nível de felicidade das mães. Ah, que legal. Que legal. E não é óbvio que seja assim? É óbvio. Como é que você vai sair, né? Vai para a vida, vai se arriscar em novos projetos. Se você tem um pai, uma mãe, ou seja lá quem cuide de você, um exemplo feliz, resiliente e que se permite viver, ao É. invés de só sofrer a sobrecarga das coisas que Uhum. se obriga a fazer, é claro, gente, as nossas crianças seguem o nosso exemplo. Não o que a É. gente fala, É. muito mais do que a gente faz. É. Então, trabalhar no sentido de uma vida saudável, e assim é com os pais separados, né? É, Eu aham, com sempre falo isso com o certeza. pai da Fernanda. Fala, a gente tem que dar um jeito. É. Cara, brigar não é uma opção. Uhum. E essa é uma coisa que eu queria maravilhosamente indicar para as outras pessoas, sempre que for possível. Negocie. Isso, Negocie. as crianças sofrem tanto com isso, sabe? É. É É. óbvio que vão amar o pai e a mãe. A gente Uhum. tem que ter essa resiliência e conseguir, como adultos da relação, né? Dar um jeito nisso sempre que for possível e viável. Para todos os Uhum. outros casos, vocês chamem a Morena. Lembrando que, né, sempre que possível a gente tenta ajustar essas conversas aí. Estamos Ai, falando sempre que possível, nem sempre é é, possível, mas sempre é, que for. é. Ô, Bruna, mas eu quero puxar dois ganchos bem importantes aí da sua fala, que eu achei sensacional. Primeira coisa, numa separação, que os adultos se comportem como adultos para que as crianças tenham o direito de ser crianças. Então, Exatamente. isso é uma coisa que eu falo, olha, nós temos recursos, claro que estamos falando do alto dos nossos privilégios, mas nós temos recursos para buscar a nossa sanidade mental dentro de um processo de separação, sem que a gente seja, digamos, cruéis com os nossos filhos. Sim, Já está muito difícil para eles. Então, assim, vamos vamos nos comportar de fato como adultos para que a gente possa fornecer o mínimo aí de segurança e estabilidade para essas crianças, porque estão no momento ali também de montanha-russa. Se está difícil para os adultos, imagina para as crianças. exato. E agora tem uma outra coisa que você falou que é muito legal, que é da nossa realização pessoal. Né? Por quê? Porque antes de sermos mães, nós somos indivíduos, somos mulheres, temos sonhos, aspirações e tudo mais. E aí, Bruna, isso também faz uma profilaxia daquela questão assim, ai meu filho, deixei minha vida por você. Poxa, isso é muito pesado para Mesmo? isso é muito pesado, sabe? Então, assim, eventualmente você precisou parar de trabalhar fora, você tá trabalhando só dentro de casa, cuidando do seu filho, enfim. Mas, assim que der, vamos procurar algo que vá fazer sentido, que vai preencher a tua existência, que vai fazer com que você realmente se realize, né? Pode ser uma atividade profissional, pode ser um voluntariado, enfim. Mas porque quando chegar aquele momento, né, da pessoa sair de casa, do filho sair de casa, você não vai ter aquela síndrome do ninho vazio e não vai ter, principalmente, aquela questão de jogar esse peso em cima da criança. Ah, eu Sim. fiz tudo por vocês, eu mantive um casamento por vocês, ou eu fiz, né? Então, assim, isso faz essa profilaxia para que a gente não chegue nessa situação. Que fique claro, a gente está aqui para falar de protagonismo, não é mesmo? Ninguém pode ser uma boa mãe sem ser antes uma boa mulher, e isso faz parte de você ser feliz, fazer suas coisas. Perfeito. Deve ter por aí uma mulher ou outra que se realize basicamente na maternidade, mas de todas que eu conheço são poucas. Poucas, Então a poucas. gente tem outros sonhos, É, né? Então, é. nunca ter vergonha. E eu acho que essa é a parte interessante que eu gosto de trazer, que apesar de ser muito óbvia, ainda há muita dificuldade por causa do olhar social. Gente, como Nossa, dizem as mães, a gente não é todo mundo. não. Então, quando às vezes alguém me olha esquisito que eu tô chegando na escola com aquela roupa da academia. Então, gente, por que eu tenho que ir na academia? Aham, E não sou banho, sabe? A gente parar de comprar essas histórias velhas e falar, que bom, eu trabalho, eu pago na academia, consegui ir antes de vir aqui na escola, ou antes, é, enfim, é, naquela agenda louca, e a gente ter orgulho, sim, das coisas que a gente faz e defender. claro, E se falar claro. da amiga, defender também.
E fala, Claro, vamos parar claro. que esse discurso arcaico É aí, pelo amor de Deus. isso, porque é isso, né? Assim, o julgamento vem em cima da mulher, né? Porque Sim. vai o pai na academia, vai o pai depois da academia buscar o filho na escola. Ai, provavelmente estava estressado, precisou descansar, né? Nossa, que maneiro, esse pai se cuida, que legal. Vai a mãe com roupa de academia, uma Afogado. dondoca mesmo, uma folgada. Isso não existe, gente. E mesmo se fosse, parabéns para ela que está vivendo de Parabéns uma para forma ela. mais saudável e leve do que nós. A gente está tentando chegar aí nesse negócio, né? Então, parar de comprar. Esse é o nosso lugar, sabe? Quando falar, me Uhum. sinto mal, enfim, de, sei lá, vamos na festa. Eu passei por vários desses momentos. Festa de aniversário, só vai eu. Tem um monte de pai e mãe, tem eu perdida lá sem conhecer ninguém. Cara, vai, sua criança tem que ir na festa. Você quer levar na festa, sociabilizar com os amigos. Cara, vai Isso. lá, você se desafia um pouco, faz uma I- amizade. Não custa nada. Isso. Isso. Não Aham. fica não, porque Isso. espera. Se os adultos estão difíceis, as crianças são quase sempre legais, vai fazer amizade com elas. E jogar um Perfeito. pouquinho mais de vida, né? Gente, a Morena tá aqui, ó. Tá aqui conversando comigo, ela tem o trabalho dela, ela tem a família dela, ela faz o doutorado dela. Sozinha é impossível. Parar com Impossível. esse estigma de que a gente consegue sozinha e tem que dar conta de tudo. Não, Não não tem tem que porque nada. não dá. Não, Sabe? não Não dá, tem. não dá. E eu fiz, e assim, Bruna, olha, eu falei que eu não ia fazer doutorado nem a pau, né? Por quê? Porque a minha escrita, a minha escrita do mestrado, ela foi em ano pandêmico. Eu escrevi Uhum. a minha dissertação de mestrado em 2020, foi quando veio a pandemia. Foi desesperador, porque era homeschooling, né? Era aula online, e eu trabalhando online também, enfim. Então, assim, e aí o que que acontece? Como meu marido é da área da saúde, ele estava no hospital. Ele estava dentro do hospital, trabalhando. Então, não era nem uma questão de que, e tal, porque não deu para fazer essa divisão? Não, não deu para fazer essa divisão. Não tinha como fazer essa divisão. Porque ele estava, de fato, no hospital, trabalhando nessa linha de frente. E eu estava aqui, eu tinha possibilidade de fazer home office e era isso que tínhamos, Sim. né? E aí, num determinado momento, eu falei o seguinte: bom, para eu acabar com essa dissertação antes que ela acabe comigo, eu vou bolar uma estratégia. Durante um mês, eu acordava às 5 horas da manhã e escrevia das 5 às 8. E aí eu consegui acabar a minha dissertação, claro que ela já estava um pouquinho avançadinha, e eu consegui acabar em 30 dias. Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? A nossa organização e o nosso planejamento nos tira de muita enrascada. Sim. Porque às vezes a gente fica assim, mas eu tenho isso para fazer, mas eu tenho aquilo para fazer. Pera, calma. Quais são as possibilidades que você tem? Você tem um filho para criar, isso não vai mudar, né? As fases vão, é igual videogame. Então, assim, não vai dar para deixar de fazer o que precisa ser feito. Então, vamos sentar, vamos organizar, vamos planejar, porque isso também tira a gente do caos. Claro. E na maioria das vezes, as mulheres, nessa função de mãe, quem não é ansioso vai desenvolver uma ansiedade, né, Bruno? Porque são milhões de coisas ao mesmo tempo para a gente dar conta. Então, o planejamento é a chave do sucesso, sabe? Talvez ali, durante um período, você vai precisar se sacrificar um pouco mais, mas vai valer a pena, porque depois você vai colher os frutos daquilo. Então eu falava, olha, mas assim, ó, nem morta que eu faço doutorado. Eu vou terminar esse mestrado e o doutorado não me pega. Por que que me pegou? Porque eu admiti que eu não dou conta de fazer tudo sozinha. Então, assim, ó, para Maravilha. eu entrar num doutorado, para eu fazer a prova e tal, eu chamei, né, a minha rede de apoio, chamei o Eduardo, que é o pai do André, falei, olha, gente, tudo bem? Preciso entrar, quero entrar. Vou contar com essa rede de apoio? Vamos. Então, bora. Então, assim, o meu doutorado é de todo mundo. Legal. Sozinha, eu não ia dar conta nunca. E isso é importante observar, né? Todas as vezes que eu estava, puxamos um outro assunto aqui, né? Que é a parte da comunicação, com qual eu costumo trabalhar também, as palestras e tudo mais. Aquele ditado antigo sempre é muito verdadeiro, né? Que o combinado não sai caro, Isso. né? Combinar antes, né? Saber, cara, a pessoa que eu gosto ali, a minha mãe, a minha esposa, enfim, né? Tá interessada em fazer isso, então todo mundo vai colaborar. Às vezes vamos dar uma escorregadinha para lá e para cá, mas vamos voltar para os trilhos, porque isso é importante para a família, É. né?
Então, os combinados são fundamentais, tanto para a gente poder cobrar, falar, ó, mas lembra, a gente combinou, eu preciso da sua colaboração agora. Sem Isso. medo, sem vergonha, né? Porque tem muito É. disso. A régua precisa baixar. A Uhum. régua da maioria das mães ou dos cuidadores fundamentais de uma criança, né? É muito alta. É sobre-humana. E assim a gente não vai perdurar. Uhum. Ponto final. É. Olha como já é a sociedade onde vive. Se a gente for ver as estatísticas, como as mulheres ou as mulheres negras, quanto mais, né, as pessoas estão com dificuldades e em cuidado sem rede de apoio das suas crianças, como elas ficam fora da sociedade. Elas estão Fica, excluídas. fica. Então, cada vez mais a gente vai entrando, daí o problema deixa de ser na célula, que é da família, e passa a ser É, social. é. A gente tem um problema de sistema. A gente está inserido É, num sistema problemático. Então, aquilo que a gente puder fazer dentro do nosso núcleo vai reverberando. Então, essa conversa que a gente tem aqui, quando você fala, né, o que é combinado não sai caro. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Às vezes a gente está despertando numa mulher, numa mãe, que ela deve sim procurar o companheiro dela ou o pai do filho dela e dizer, olha, eu preciso de você, isso aqui é, né, você tem as suas coisas, mas eu também tenho as minhas coisas e não tem que ter medo, não tem que ter vergonha. Porque eu falo assim, a coisa mais básica de um relacionamento, Bruna, seja ele qual for, é a intimidade. uhum, Se é um casal que tá junto, que tá vivendo junto, que tá compartilhando a vida, e não existe intimidade, não existe liberdade para você chegar pro teu companheiro, pro teu parceiro e dizer, está difícil para mim, preciso que você entre junto comigo, tem alguma coisa errada nesse relacionamento. com certeza. Então, a gente precisa olhar para isso. Até a gente já observou, né, Bruna, aí nas nossas investidas nesse assunto, como esse assunto é polêmico. E Sim. como, às vezes, as pessoas elas tomam contato com esse assunto e jogam debaixo do tapete. Sim. Parênteses, Dani, inclusive, falou que quer que nosso evento É, presencial, vou abrir é. isso aqui para vocês na Oi, intimidade da internet. Dani. Aham. A gente tentou fazer esse evento presencial algumas vezes. Sabe o que aconteceu? Ninguém vai. É, Porque ninguém quer falar do assunto. Porque é é. difícil, é complicado. E também eu acho que era onde eu e Morena estávamos aqui para começar essa campanha no online, para cada um vir escondido aí da sua casa. Aham. Vai Por ficar quê? gravada a live, né, Bruna? Aham. Não tem que ter vergonha. E assim, a gente não tem que dar conta de tudo. Isso é impossível. Vamos parar com essa ideia. Essa é maluquice, né? Então, por mais que às vezes pareça estranho, só porque a maioria das pessoas não faz, não quer dizer que não seja necessário. Uhum. Se na sua vida é necessário, pronto, acabou. Sim. Eu também peguei esse, né? Eu divorciei bem no início da pandemia. Ou seja, eu estava mais ou menos na situação da Morena, tive que gerenciar minha equipe via WhatsApp, falava, não, e eles ficavam tirando sarro de mim, porque ficava o desenho no fundo, falava, que desenho tá passando hoje? Eu falei, presta atenção na minha voz, não no desenho. Era desse jeito que a gente ia trabalhando. E eu não podia ir no mercado, porque eu tinha um bebê em casa, ou seja, eu não podia entrar no mercado com a minha filha. Eu ficava com a minha filha o tempo todo. O que que eu tive que fazer? Falar, ex-marido, pai da minha filha, eu preciso que você vá no mercado para mim. Uhum. Uhum. O que que tem de errado com isso? É, Ponto. é, é, Sabe? Por que que tem que ser difícil? Por que que, ah, não vou? Cara, vai sim. Então você é, vai vir aqui e eu vou. Em algum jeito tem que ter. E a gente é. tem que se esforçar para achar esse jeito. Uhum. E parar de querer dar conta de tudo. Então, falar Sim. assim, cuidar da saúde da gente, física e mental, não é luxo. Não pode ser negligenciado. Porque é com a nossa saúde que a gente cuida das nossas A crianças, gente. do nosso trabalho, do nosso sustento. Negligenciar a nossa casa, né? Negligenciar, agora que a gente já viu como a nossa saúde e felicidade influencia na saúde, felicidade e prosperidade dos nossos filhos, por que estamos levando esses assuntos com tamanha negligência, achando que só porque os outros vão falar e eu tenho que dar conta de tudo na É, régua do outro. é, Parar com essa loucura, esse surto coletivo é. de coisas impossíveis. É sim. Ô, Bruna, você sabe que às vezes, né? Eu não sei se a minha irmã tá aí, eu tava falando com ela antes da gente entrar na live, talvez ela esteja. E uma vez ela falou assim pra mim, porque eu sempre falei, não, porque eu tô cansada, eu tô sobrecarregada, porque eu tenho que resolver tudo, não sei o que. Ela falou, mas por que que você tem que resolver tudo? E aí ela que tem intimidade comigo, né? Ela falou assim, você quer ganhar o biscoito?
do agradecimento, do reconhecimento. Então, assim, por que você tá nessa, né? Gente, aquilo me caiu uma ficha que é assim, às vezes eu gosto do rótulo de que eu sou a pessoa que resolve tudo. Que bobagem é essa? Porque eu tô resolvendo tudo aqui hoje, a minha mesa tá vazia, né? Minha mesa de trabalho tá vazia. Se eu catapum, cair morta aqui de estresse, meus clientes vão ter que arrumar um advogado em 10 dias para cuidar dos processos deles. Os processos deles vão continuar caminhando. Vai acontecer. Vai! Vai! Então, assim, gente, que loucura é essa? Ficar com a vassoura na mão o dia inteiro. Às vezes, Bruna, a gente saía de férias, né? Ai, tal, alugou uma casa lá, pegava um Airbnb na praia, ia lá com a vassoura. E não sei o que. Gente, para. Por quê? Porque não, porque a casa tem que ficar limpa. Não, eu tô viajando de férias, né? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar meu belo biquíni, meu belo maiô e ir pra praia, descansar, dormir, fazer o que eu quiser. Menos ficar varrendo a casa todo dia, vai dia sim, dia não. E Então, outra, tem assim, mais de tem casa, qualquer um a pode gente, varrer. exatamente, exatamente. Então, assim, o que que tá por trás desse não abrir mão, desse controle? É ganhar o biscoito no final do dia? Oh, você é o máximo, parabéns. Para com isso. Desse. Tem dois problemas no biscoito. Um, se a gente está esperando o biscoito do outro, tá todo mundo tão ocupado com a própria vida que provavelmente ele não vai vir. É, E você tá lascado, dependendo da aprovação do outro para ser feliz ou para descansar. Isso é. não vai acontecer. Não, As pessoas estão mal acostumadas com a gente fazendo tudo também, não dá certo, é. tá? Só piora e aumenta o trabalho. Só piora. Então, a gente mesmo se dá o biscoito. Pega esse planejamento aí que a Morena indicou para vocês, olha na agenda. Tudo, eu fiz isso, né, comigo. Tudo que eu fazia no dia. Eu comecei a olhar o que eu fazia no dia, ao invés do que os outros falavam de parabéns ou não para mim. E daí eu falava, gente, eu faço um monte de coisa. Daí eu comecei a ouvir essas pessoas mais tipo sua irmã, assim, né? As pessoas Aham. mais confiáveis, que realmente participavam comigo da minha rotina. E daí um dia, humildemente, eu fui perguntar: eu tô doido ou realmente eu tô fazendo coisa demais e eu devia rever isso aqui? Quando você vai para sua pessoa de confiança perguntar, você vai ver que às vezes a resposta é outra. Eu falo, É, cara, eu não sei. Normalmente eu escutava, eu não sei como você faz tudo isso que você é, faz. é. E isso é Aí eu falo, grave, né, Bruna? É, convém não enlouquecer. Vamos é, parar. não, e isso é grave, as pessoas olharem pra gente e falar, não sei como é que você faz. Ou seja, você tá exagerando, você tá errando na dose, tá totalmente disfuncional isso aí. Então, assim, a nossa agenda é um eterno enxugar gelo, a gente sempre vai ter coisa para fazer. Que bom, estamos vivos. Então, assim, o que que dá para eu manejar aqui? O que que dá para eu delegar aqui? O que que dá para eu pedir ajuda de cá? O que que dá para eu abrir mão mesmo? Sabe? Não, isso aqui não vai dar. Não vai poder. É, Faz parte do planejamento, né? Você pegar lá a tua agenda, não é escrever tudo que você quer que aconteça. É uhum, o que é possível dentro das tuas horas reais do dia. é, Sabe aquele povo que fala, eu gostava que meu dia tivesse mais horas. Não vai ter. não vai ter. Ele tem que aprender a trabalhar com o dia que tem. É, Acabou. é, Tem que é, dormir, tem que tomar banho, tem que brincar de boneca. No caso da gente que tá com as crianças aqui, tem os horários de qualidade, é, né? Quando se fala também do quanto as crianças estão largadas, a gente vai deixar as crianças largadas porque tá preocupado com a opinião dos outros, o que que tá achando do que a gente tá fazendo, não? é, Pelo amor de Deus, né? A gente tem que elencar bem é. as nossas prioridades, porque tudo não vai Sim. acontecer. E, Bruna, muito legal isso que você fala também da questão do tempo de qualidade. É impossível uma mãe ou um pai ter tempo de qualidade com o filho ficando 24 horas com esse filho. É impossível, tá? Nós Porque somos uma assim, pessoa, a gente também ex- precisa viver para oferecer. exatamente, exatamente. Porque, gente, vamos lá. A gente ama os nossos filhos, mas é cansativo cuidar de criança, não é uma tarefa, né, e tal. Então, assim, a nossa atividade profissional a gente faz com o pé nas costas. Quando a gente, né, quando um bebê nasce, que você tá com aquele pacotinho que depende de você para sobreviver, aquilo é assustador. Então, assim, Aham. não tem como você ter tempo de qualidade com uma criança, com um bebê, com seu filho, se você tá ali o tempo todo. Então, essa diversificação de pessoas ali para estarem com essa criança, para estarem, claro, de confiança, para que você Sim, possa descansar e retornar e ter esse tempo de qualidade, vai, por exemplo, tirar o seu filho das telas.
Porque, assim, Sim. hoje a gente sabe que o maior prejuízo para as crianças, para os adolescentes, tem sido o uso excessivo de tela. Mas, assim, vamos lá. Eu tive criança, bebezinho, pequeno, enfim, que na hora que eu queria descansar, você acha que não rolava um celular, um desenho, alguma coisa assim? Gente, claro que rola, por favor. Mas assim, como isso vai virar uma epidemia, como isso está virando um problema muito crônico e realmente a gente vai precisar olhar para isso com mais atenção, vai ter que ter uma reestruturação, uma reorganização familiar para que cada elemento daquela família tenha um tempo de qualidade com aquela criança e com aquele adolescente para tirar isso, porque o teu filho não está seguro dentro de casa com o celular na mão, como a maioria das pessoas acham. E o seu filho não tem que ter privacidade. Ah, porque a criança tem que ter privacidade. Dá licença, dá licença, né? A gente tem o dever de cuidar. Então, o dever de cuidar, ele passa também por essa distribuição de tarefas, né, Bruna? Para que a gente possa estar atento ali o tempo todo, né, enquanto a gente está com essa criança, que está sob a nossa responsabilidade, de efetivamente saber o que está acontecendo. Sim. Isso é vital, né, gente? E às vezes é assim, eu tenho feito, claro, eu faço um monte de coisa e falo, eu sempre penso nisso, né? Como eu vou ter tempo de qualidade? Tá, tem coisas que a gente tem que fazer, que é serviço doméstico. Não gosto também. Mas descobri que é um excelente tempo de qualidade que me deixa em paz daí. Minha filha não tá na tela. Uhum. Anteontem fui ensinar ela a fazer bolinha de meia. Cara, pra ela foi um momento meditativo. Ela adorou, fez um monte de bolinha de meia, a gente fez junto. E às vezes é com a coisa mais É, simples, não precisa sair, ir no restaurante caro, não precisa nada, precisa é, fazer companhia. é. Então eu sei que eu não gosto, eu junto o útil com o agradável. Quando eu vou cozinhar ou quando eu vou arrumar a casa, eu sempre levo ela junto comigo, porque senão ela fica no desenho. Sim, Dois problemas. sim. Ela vai aprendendo a fazer as coisas, ela foi descobrindo outras coisas, a gente vai conversando. Esses dias consegui levar ela para uma chácara, ela ficou a tarde inteira e não tinha nada muito para ela fazer lá, não. Só viver mesmo, olhar a natureza, assim. Em nenhum momento ela pediu o celular, ela quis voltar. Por quê? São essas experiências que a gente tem que proporcionar, são coisas simples. É, E é. a gente tenta, né, para ver o que acontece. Tem isso também. Para de jogar expectativa em cima das crianças. Ah, porque É. tem que gostar disso. Eu jurava que a minha filha ia aprender a comer BLW. Meu Deus do céu, tá na moda. Cara, minha filha não gostou. Fim, eu tentei. Eu vi, ela não gostava de Uhum. pegar nas coisas. Essa é outra coisa também pra gente deixar de ser louca, né? Achar que a criança é um xerox da Aham, gente, que tem que ser o que a gente é. aham. É um ser humano, gente, É. inédito. Para com Inédito. eu queria que se eu fizesse comida pra ela, assim, não papinha ainda, mas comida normal. Só dando uma diminuída, assim, pra dar com o talher, aí ela Uhum. gostava. Expectativa, ó. Então é melhor não ter. Fala, vamos experimentar. Vamos... É sempre. O que a gente está falando aqui esse tempo todo? Ter boas relações de uma forma humana conosco e com as outras pessoas. É. Conhecendo, observando, respeitando limites e trazendo saúde e realidade para todo mundo. Uhum. É isso que a gente está fazendo aqui. Né? E isso começa por nós. É. Se eu nunca vi uma revolução começar pelos beneficiários do sistema. É É. sempre porque está Com mudado. Então, para certeza. no dia vai mudar tudo. Fala, não, agora está tudo funcionando Aham. para que não sejam sobrecarregados. Não vai acontecer. Isso tem que Não começar vai. com a gente. São os Não oprimidos que fazem a mudança. são os oprimidos que É. fazem a mudança. É. Então, vamos parar com esse negócio de choramingar sem mudar nada. Uhum. Vai você, eu estou indo para minha academia agora, né? Perfeito. Perfeito. E cada vez mais os empreendimentos, né, as empresas mais sensíveis e interessadas também em faturar muito, inclusive, não só em ajudar a sociedade a crescer, que começam a oferecer também possibilidades. Já É. vi academia que tem um lugar para criança, né? Que você pode levar a sua criança, ela vai estar lá, tem uma atividade junto também, Sim. tem um monte de coisas acontecendo. E assim a vida fica muito mais fácil e legal e gostosa para todo mundo. É, a Vamos gente parar de carece. participar desse sistema. Perfeito, perfeito. A gente carece muito ainda, né, dessas políticas públicas, de termos espaços públicos onde as crianças são bem recebidas, bem acolhidas, espaços privados. Restaurante, por exemplo, aqui em Foz a gente pensa, ah, é um lugar que as crianças têm um lugar para divertir. Gente, cabe numa mão os lugares aqui que você tem playground legal para as crianças se divertirem, para você estar ali com os amigos, né, confraternizando, enfim, e fora questões
que você não pode, que você não tem opção, trabalho. Então, assim, às vezes você tem que deixar teu filho na creche para ir trabalhar. Mas, assim, se o teu local de trabalho tivesse uma estrutura para que seu filho tivesse ali por perto, nossa, seria maravilhoso, né? Então, assim, realmente é algo que a gente precisa conversar, porque as crianças, elas não são responsabilidade exclusiva das mães. Os Exatamente. filhos, eles. Isso. E tem aquela questão, né? Diz que numa tribo indígena, uma tribo inteira é preciso uma tribo. É um exagero esse ditado, né? Mas é necessário uma tribo inteira para cuidar de uma criança. Isso fala muito sobre a riqueza que você estava comentando, né? Quanto mais pessoas ela conviver, enfim, mais ela vai ter repertório, vai ter a vida diversificada. Então, assim, realmente a gente precisa falar sobre isso, a gente sair desse lugar de sobrecarga e incentivar que as coisas mudem. É um toquezinho aqui e outro toquezinho ali. A gente vai despertando as pessoas. Eu me lembro, Bruna, que também, assim, a gente forma um grupo de mães, né? Quando os filhos nascem, a gente vai trocando experiências, né? E aí, uma amiga falou, eu não sei mais o que eu faço, enfim, o meu marido não tá entendendo, assim, o que eu passo, ele não sabe, por exemplo, como é difícil eu fazer um passeio com a minha filha no shopping, porque aí eu tenho que pegar a cadeirinha, botar a cadeirinha no carro, botar o neném, tirar o neném, carregar a mala, aí chega no shopping, estaciona, tira a mala, tira o neném, não sei o que, daí o neném dorme, o neném faz cocô, tem que levar pro trocador, enfim. Aí eu falei, mas ele já foi sozinho pro shopping? Não, por quê? Porque eu não deixo, porque eu tenho que estar lá. Não, né, Então, gente? tem que ir sozinho, sim. Por quê? Para sentir o que você sente toda vez que você vai sozinha. A experiência fala por si só, não Sim, precisa mais nada. sim, sim. Que loucura, que loucura. Então vamos parar com isso. Tem um monte de coisas que a gente não pode mudar sozinhas. Agora, o limite que a gente quer dar nos outros, a delegar, aprender a delegar e aprender a pedir ajuda e falar, eu não consigo isso, eu preciso de alguém me ajuda aqui, né? Isso não diminui absolutamente ninguém. Vamos É. parar com o orgulho bobo e de compactuar com essa pressão social. Nós Uhum. somos só seres humanos, vamos ser um ser humaninho humilde, vivendo em paz, que a gente vai ser muito mais feliz assim. E as nossas crianças também. Mas isso depende, sim, de um esforço ativo nosso. De se, enfim, incomodar um pouco no início. Se a pessoa não vai gostar, como bem dizer, eu odiava essa frase do meu pai, mas hoje ela é maravilhosa, né? Coisas que é verdade que a gente só aprende quando a gente cresce, né? Às vezes ele me falava não e eu ficava muito brava. Pai, criança, não sei o quê, não. Aí ele falava, eu falava, tô brava com você. Porque, né, as crianças têm todo o direito de serem imaturas. Não esqueçam disso. Claro, claro. E daí ele falava, então tá, minha filha, dois trabalhos, bem pleno. Né? Você ficar brava comigo e depois desficar. Nossa, Pronto. eu ficava louca. Mas é verdade. Uhum. Quando vocês forem dar um não, fala, ó, tô cansado, preciso aqui, ó, de ajuda, vocês me ajudam aqui. Ou quero, sei lá, fazer uma festa na sua casa. Não, não quero aqui na minha casa. Vocês arrumam na Aham, casa de vocês. A pessoa aham. fala, por que tá chato? Ai, dois trabalhos, tá bom? Quando vocês ficarem felizes de novo, quiserem ser meus amigos, vocês falem comigo que eu vou estar aqui. Falei, Exatamente, exatamente. Gente, e o não, ele é libertador. Outra coisa que eu fico de cara, Bruna, às vezes a pessoa tá com recém-nascido em casa e tá lá, quero visitar o bebê, quero conhecer o bebê, e aí você obriga o que aquela mãe, às vezes com uma cesárea, fazer uma mesa de café para receber. Ah, por favor, gente, bom senso, né? era uma loucura. A doula tá aqui para não deixar a gente Uhum. mentir. Já é suficiente, entendeu? Você quer, você chama. É, E se alguém da família te chamar para você ir, você não vai dar trabalho. Você chega com lanche, com a mão limpa, com álcool na é, bolsa. Faz é, essas coisas. As pessoas já estão ocupadas 24 horas por dia. Não seja você um problema. é, Seja uma solução. é, Então, acho que perfeito. esse é o último recado que, infelizmente, eu tenho que sair daqui a pouco. Meu Deus. Terça-feira é dia de mato. Eu acho que esse é o último recado para quem entrou aqui ou para quem vai ver essa live, que não costuma conviver com crianças. Que essa foi uma ficha que caiu para mim só depois que eu tive a minha filha. Um monte de amigas teve filho antes, não ajudei em nada. Porque, né, minha vida era muito cansativa. E eu não sabia que a vida das mães era Sabe de muito mais. nada, inocente.
Mas eu não tinha essa experiência, né? E daí falei, cara, hoje em dia, né, a maternidade, obviamente, despertou esse mínimo de compaixão em mim. Eu falo, cara, pode ser tão mais complicado. Falei, perdoem, amigas, eu não sabia o que eu não fazia, né? Então, você tá vendo alguém com neném no shopping, cara, não seja aquela pessoa jacu egoísta. Aquela pessoa tá precisando de ajuda. Princípios básicos, né? A gestante, a pessoa com crianças pequenas, ou os velhinhos, quem quer que esteja, né? Você tá vendo? Se você pode, ajuda, oferece ajuda. Abre É, uma porta que seja. Faz uma diferença cada gentileza. faz. Oferece o seu lugar mais perto, sei lá, da saída. Quanto de apuro a gente não passa com a criança para achar um banheiro? Meu Deus do céu, que eu... É, Onde é é, o banheiro? Gente, eu já saí correndo desse jeito várias vezes. sim, Quando alguém me aponta, é pra lá. Cara, não é nada pra gente. Pra quem tá precisando de ajuda, é uma grandíssima diferença. com Ter certeza. paciência com crianças no restaurante ou no shopping, você não quer que elas piem. Elas são crianças. A gente tem que aprender a viver com outros seres É, humanos. Eles é, são seres humanos. Não é, se esqueçam disso, né? Então, enfim, tudo que a gente falou aqui é sobre humanidade. A gente é, precisa, é o básico, né? é. Entender os nossos limites e que a gente pode oferecer mais e melhor. Se a gente tiver um viés um pouquinho mais compassivo e humano para isso tudo, né? Perfeito, Bruna, perfeito. É aquilo, né? A gente se cuidar para poder cuidar do outro, mas também visitar o lugar do outro. A gente se colocar no lugar do outro e tentar entender os sentimentos daquela pessoa, enfim, principalmente quando a gente vai fazer essa distribuição das atribuições aí relacionadas à paternidade, à maternidade, não ter o seu compromisso como o compromisso mais importante do mundo. Todo mundo tem as suas questões, aonde eu posso ceder aqui, aonde é intransferível, eu preciso de fato dessa ajuda. E é isso que você falou, exercer a humanidade. Saber que eu não sou o centro do universo, mas que eu faço muita diferença quando eu estendo a mão para o outro. Perfeito. Que bom, meu bem. Mais alguma coisa que você pode dar de spoiler da sua tese de doutorado, das coisas que você tem? Que aqui, né, estamos falando de opiniões, de experiências, mas alguma coisa diferente que a ciência tem trazido de contraponto, ou se ela está, seus estudos têm comprovado que isso tudo que a gente tem conversado é realmente o que parece ser real. Porque às vezes são É, coisas. A gente tem senso que não é verdade também, né? aham. O que que acontece? Tem uma pequena amostra de pesquisa, né, Bruna, que é, lembrando, né, o que a gente falou ali no início, sabendo de todos os nossos privilégios, enfim, mas estudando uma camada aí, digamos, de mães que têm condições, às vezes, de solicitar uma ajuda, uma rede de apoio, enfim, mas que mesmo assim, às vezes adoeceram, às vezes optaram por não manter o relacionamento, porque o cansaço, a solidão, a questão da exaustão física, mental, realmente pegou e pegou muito, sabe? Então, assim, os dados que estão vindo dessa pesquisa, eles confirmam que a gente sabe, mas sempre tem uma cereja do bolo, sabe? Sempre tem uma situação assim que você fala, poxa, por que que essa pessoa está passando por isso? Enfim. E é o que eu falo, como a base da pesquisa estudar os relacionamentos que começaram pelo vínculo afetivo e que terminaram por conta dessa sobrecarga, eu falo para ti que tem horas que a gente tem que se segurar para manter o processo científico ali, mas assim, o que eu estou tentando é humanizar esse estudo, sabe? Mas de spoiler, o que eu posso te dar, assim, é, é muito mais alto do que a gente imagina a quantidade de mulheres com burnout, com depressão, com aquele sentimento de frustração, sabe? Então, isso é algo que a gente vai ter que olhar realmente, assim, eu espero que a pesquisa possa contribuir nesse sentido. Que bom. Então vamos nos cuidar. Os Vamos. números já são altos e, pelo visto, são muito São maiores. muito, muito Então, maiores, existe muita subnotificação, muita, muita, muita. com certeza, por quê? Porque a gente acredita ainda que tem que dar conta de tudo. Exatamente. Deus era só para isso. Parem de achar que a gente tem que dar conta de tudo. Isso é impossível. É, Se ninguém está falando para vocês que vocês mandem essa live para isso mesmo, ele. isso mesmo.
e a gente pode sim viver feliz. Não estamos nem um pouco obrigados a ter vidas tristes, com excesso de carga, e isso prejudica a nós e a todos à nossa volta. É, É possível ser melhor. Pode ser mais leve, com um pouquinho de planejamento, com um pouquinho de flexibilidade. E não tem como a gente ser feliz sem se priorizar, sem conseguir administrar tudo isso. Se a gente se coloca em segundo plano, se a gente se coloca como um ente que só serve e que não é importante no processo, a família inteira vai ruir. Isso é um fato. é Não verdade. funciona. Não funciona. Então, não funciona. Então, façam a revolução. Eu botei para vocês no História a Música da Pitty, Desconstruindo a Amélia, que é muito boa, e fala efetivamente de uma mulher que um dia sai desse lugar, né, de que tinha que servir, que era a última sempre a sair, que não tinha vez, e passou a ser essa protagonista da sua vida. E assim consegue cuidar muito bem de você, né, de nós e dos seus, de uma forma mais leve, mais saudável, mais feliz. A gente está aqui para dizer para vocês que é possível e que de pouquinho em pouquinho a gente consegue. E às vezes rapidinho também, depende da disposição de cada um. É isso. Para todos os outros casos, chame a Morena. Meu Ai, bem, muitíssimo obrigada. Foi uma eu que alegria agradeço. conversar com você. Eu que agradeço o carinho, o convite e seguimos juntas. Obrigada por tudo. Se vocês quiserem mais, já sabe, peçam aquela coisa toda aqui. Mobilização na internet faz a gente se unir É mais, isso tá bom? aí. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.